Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Cheguemos! Finalmente! Deu A parte que certo. eu falo que a parte que eu mais sofro é até o convidado entrar. Eu Depois fica sei. tranquilo. O resto flui, Mas, né, Neto? não, graças a Deus. Tudo bem com você aí? Graças a Deus. Tudo Você bem? tá Boa com um fã, noite, você tá gente. com um puta de um fã-clube aí, viu? Tem uma galera cheia de gente aí, ó. Até rostinhos com Aumenta a corações. responsabilidade, né? Aumenta um pouquinho a tensão, dá mais emoção, mas é gostoso. Né? Tenho certeza que vai ser um papo super legal. Eu tô contando pro pessoal aqui do nosso evento de nefrogeriatria aí do final de semana. Você vai estar lá conosco palestrando a respeito justamente desse tema que a gente vai bater um papo hoje, quanto também acompanhando, né? Falar de paliativismo, falar de saúde mental, falar de medicina baseada em valor. Então, acho que um evento Tem um bocado de imperdível gente para quem boa, estiver né, por aqui. Neto? Nossa, conseguimos reunir uma turminha fina. Vai ser bem bacana. E antes da gente começar, Marcinho, e de eu te apresentar, te agradecer, dois convites. O primeiro, final de semana dos dias 14 e 15 de maio, Sociedade Mineira de Nefro volta a se reunir presencialmente, graças a Deus mais uma vez, em Tiradentes, a nossa casa, Nefro Advanced, evento capitaneado aí pela diretoria da sociedade, mas muito em função do Dr. Renato Medeiros, presidente da sociedade, que vai estar no evento de nefrogeriatria com a gente. Renato já pediu para avisar que vai sortear alguns ingressos, algumas entradas para o Nefro Advanced no evento de nefrogeriatria. Então, e provavelmente tem mais alguma coisa para a semana que vem, pelo que o Renato me falou, viu? Então, para quem quiser se inscrever, pode se inscrever direto lá no site da Sociedade Mineira, smn.org.br, e se tiver a oportunidade de ganhar aí o ingresso, corre lá para o nosso evento de nefrogeriatria. Fim do mês, a gente fecha maio com o Nefro Expert, uma imersão de 2 dias, falando de temas fora da caixa, gestão, marketing, finanças, e também de temas que são diretamente relacionados à nefrologia, mas de uma maneira pouco convencional, eu diria. Tanto a forma de apresentar, quanto eu gosto muito de dizer que é aquilo que não está no livro. Então, é muito que a gente bate o papo aqui no Nefrotalks e a gente faz isso. Todo mundo que quiser informações, link da bio do perfil, pode mandar para a gente aqui qualquer dúvida no perfil que a gente responde por direct. Ok? Marcinha, feito aí o nosso jabá, feita a nossa propaganda aí do que vai acontecer nesses próximos E é 30 imperdível mesmo, viu? dias. Eu É já muita fiz, já coisa fui, boa, é né? bom demais. Muita coisa boa. Transformador. Eu queria, primeiro, antes de mais nada, te agradecer. Eu sei a correria que é de todos nós, essa loucura. Estávamos juntos essa tarde, mal nos vimos lá na Nefroclínicas, né? É, De tanta correria, mas tem sido um prazer enorme te ter lá conosco. E além de te agradecer, muita gente já te conhece aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu background. Quem é a doutora Márcia, de onde ela vem e o que ela faz hoje? Bom, Neto, eu que agradeço também. Desculpa, agradeço o convite, esse voto de confiança, né? Tanto de pertencer ao time Nefroclínicas é realmente um grande privilégio, né? Eu fiz faculdade de medicina na Unimontes, em Montes Claros, voltei para BH e fiz a especialização em nefrologia, trabalhei dentro de hospital, né, por muito tempo, continuo, né, mas a atuação também em consultório, voltada mais agora, com diálise, transplante, diálise peritoneal, e a nefrologia clínica, né, a gente fala que é a nefrologia raiz, né, Você e é das minhas, é daquelas que. E eu falo, Marcinha, que não tem certo e errado, sabe? Muita gente não fica tem, essa briga, né, de ao nefrologista mais generalista, o nefrologista tem que mais ter de tudo, especialista. né, O cara tem que ter de tudo. Eu acho que tem espaço para tem que todo ter de mundo. tudo. Concordo plenamente contigo. Apesar de ser realmente, eu também sou bem raiz, assim. Eu acabo fazendo um pouco de tudo e
seguindo o meu paciente, eu tenho essa característica, né? Eu sou algo paternalista com meus clientes, então eu sigo-os ao longo de toda a trajetória, É e isso nefrologista me que faz olha o muito dedão do bem. pé, né? Exatamente. Eu sou bem desse tipo mesmo. E eu acho que É, nos últimos anos, inclusive, mais do que o orgânico, eu comecei a olhar também aquilo que transcende, né, a parte da saúde mental, cuidar mais dos hábitos de vida. Então, isso realmente me transformou pessoalmente e também como profissional. É... Márcia, antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria uma dúvida, que eu vira e mexe, eu pergunto para o pessoal aqui. Por que nefro? Como é que você entrou nessa? Qual foi a sua pegada para entrar nessa especialidade tão maravilhosa como a nefrologia? é, bom, eu tendo a puxar a sardinha muito pro lado da nefro quando eu estou com os acadêmicos, com os residentes, né? Eu falo que a nefro é a mais clínica das especialidades clínicas, né? Aliás, isso não é uma fala minha, mas é uma constatação. E eu acho que a gente quando a gente tem a clínica ali na veia, é meio difícil fugir dela, né? E eu tentei não fazer nefro, na verdade, né? Quando eu estava na faculdade e nos GDs, né? A minha turma era bem pequena, né? Unimontes éramos 28 alunos, então todo mundo não tinha, como na UFMG, né? Os grupos de 10, que acaba que você conhece mais o seu grupo e não tem muito contato com os outros. Na Unimontes era diferente, né? Então a gente participava sempre junto dos grupos e nefro eu sempre adorava, né? Eu lembro do meu grande mestre, professor Divino, né? Que toda vez naquelas aulas que, né, depois do almoço, quando ela tá show, ia eu lá empolgada e gostando de ver podostopatia. Mas eu achava que eu não ia conseguir trabalhar como nefrologista, né? Eu achava que seria uma atuação muito limitada, o campo de trabalho muito fechado. E um dos meus professores falou: não, você é nefrologista, você não sabe, né? Faz nefrologia. Eu, poxa, mas como é que eu vou trabalhar, né? Como é que eu vou fazer depois? Aí ele falou: faz que onde você fizer, você vai ficar. E de fato, onde eu fiz, eu fiquei, né? Trabalhei muito tempo, trabalho ainda, né? Muito tempo no Biocor, onde foi minha formação, né? E depois agora expandi, né? Estou no Baleia, na Oncobio, trabalhando com terapia intensiva também, que é bom, né? Ter um nefrologista dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, na verdade, a nefrologia foi um, um Quase que um evento meio chamado, né? inevitável, foi. E é paixão mesmo, né? Eu lembro que uma vez eu fui num evento de distúrbio hidroeletrolítico, né? E acho que o palestrante estava tão empolgado e todo mundo tão assim, vidrado, né, na explicação, que ele virou e falou assim: não, isso é nefrologia, né? Tratar glomérulo qualquer um trata, né? Trombopatia que é o difícil. E realmente, eu adoro, eu falo com os alunos, né? Assim, olha, saiba buscar, não precisa decorar, não tem que decorar a fórmula de repor sódio, não tem que decorar nada. Entenda o que você está fazendo, né? Então, eu gosto muito disso. Sim, eu acho que nessa história eu tiro muitos insights e tento trazer também um pouco para o que eu vivi. Eu nunca tinha pensado em nefro. Algumas pessoas já devem ter escutado eu contar essa história, mas o cara que me influencia muito foi o Fernando Lucas, que é hoje o nosso diretor médico, virou um grande irmão aí que a nefro me deu. E o Fernando falou uma coisa que eu escutei a primeira vez da boca dele, essa frase, eu acho que não é dele, mas é muito parecido com o que você falou. Ele fala que a nefrologia é a filha dileta da clínica médica. E eu É. sempre tive a clínica médica. Eu só não fiquei na clínica médica porque o exército queria me pegar, queria me mandar para o Amazonas. Então eu tinha que arrumar um jeito de fugir do exército. E Salvo pela acabei nefrologia. exatamente, literalmente salvo pela nefrologia. Também passei muitos anos na terapia intensiva, acho que agrega demais. E você me lembrou uma coisa que eu estava esquecendo, da formação, né? A Nefra Academy ela tem cada vez mais se preocupado com todo o caminho aí do nefrologista, desde o início da sua formação até ao Uhum. longo de toda a sua jornada. E no último o Nefro Expert, que é esse evento de imersão, muito diferente do convencional, né, Márcia? Você participou É. de um conosco.
custo dele acaba sendo mais alto, não porque a gente quer inflacionar o mercado, não é nada disso, é porque ele realmente a entrega é muito diferente, tem uma Uhum. experiência muito grande. Só que isso coloca um certo limitador para os residentes. Quem não foi residente vendia o almoço para poder jantar, né? Então, o que, que Uhum. a gente fez no último evento de Brasília deu muito certo e eu vou tá contando aqui para vocês agora, né? A gente se reuniu e como entidade aí que preza pela educação, a gente vai fazer. A gente vai liberar algumas vagas para residentes de nefrologia que queiram participar do NefroExpert aqui em BH com 50% de desconto. Ó, Então, bacana isso já dá demais. uma facilidade. Por que não de graça? Por que não mais? Porque não cabe. É um evento petit comité. É um evento É. pequeno, ele precisa disso para funcionar. Então, se você é residente de nefro, conhece algum residente de nefro que queira participar do NefroAct BH 28 e 29 de maio, manda um direct aqui para a Nefro Academy falando que eu quero, que a gente vai entrar em contato, são vagas, são poucas vagas, não são muitas. A gente vai passar aqui num crivo interno de quais que são as pessoas que vão estar conosco lá nos dias 28 e 29. Beleza, conversamos aqui um pouquinho a respeito da nefrologia, da nefracada e tudo mais. Vamos entrar naquilo que a gente se propôs a conversar hoje, que é o tratamento da hipertensão arterial no contexto da geriatria, no contexto do idoso, e óbvio que a gente vai salpicar aqui com o renal crônico, né? Que é o Uhum. nosso dia a dia. E aí, para colocar todo mundo na mesma página, Márcia, que as definições, independente se no idoso ou não, a hipertensão ela tem uma definição meio arbitrária, a gente não tem um número Uhum. exato, né? As pessoas gostam muito dessa coisa muito exata, não, deu daqui para cá positivo, deu daqui para cá negativo. Qual que é o conceito que você gostaria de trazer para a nossa audiência quanto o que é uma hipertensão, e aí especificamente falando, se você quiser já entrar na população idosa, algum tipo de peculiaridade? Então, a gente gosta muito de número, né, de diretriz, né, de consenso, né, só que isso não pode definir, né, a nossa atuação, a nossa conduta, né. Então, as diretrizes estão aí para ajudar, né, e essa polêmica, ela existe mesmo na diretriz, né, se a gente pegar os consensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, a cada ano, né, a cada nova edição tem uma discussão, quanto que é esse ponto de corte, qual que é o valor. Em medicina não tem número mágico, né? É muito, muito difícil a gente definir isso. Mas ele estratifica, né? Hipertensão, como os níveis acima de 14 por 9, né? O bom e velho depende, né? Ele volta com a definição de pré-hipertenso, né? E com o conceito de risco, né? Risco cardiovascular. Né? Então não tem um número, ele tem um norte ali, né? E vai depender de qual a idade desse paciente, né? Qual é o contexto desse paciente, né? No idoso, por exemplo, o que eu vi de mais interessante é que ele vai dividir a população idosa, né? É um idoso rígido, com uma perspectiva de vida, uma sobrevida maior que um ano, né? Sobretudo do ponto de vista cognitivo, né? É um idoso frágil, então, o alvo é diferente, né? No idoso tem muita particularidade nisso aí, até com relação à aferição, né, Neto? Da pressão arterial no idoso, né? O diagnóstico de hipertensão é uma hipertensão verdadeira, né? É uma hipertensão, uma pseudo-hipertensão, né? Ou a famosa hipertensão do jaleco branco, né? Mas a gente fica mais ou menos aí com esse número de 14 por 9, né? A depender se tem riscos maiores, a gente vai falando mais aqui, a gente pode ter uma meta mais ou menos flexível. Eu acho que você, nessa primeira fala sua, você já traz alguns conceitos bastante importantes. Primeiro, que números em medicina, eles são nortes, né? Eles são bússolas, eles não são algo que você tem que tratar a ferro e fogo. Então, é isso aí, 14,9, 13,8, é alguma coisa nisso. A idade também varia, né? Existe uma discussão na literatura. O que é geriatra, né? É Uhum. o sujeito com 60, com 65, com 70. Pô, mas tem gente com 60 que está pior que o de 70. Então, tem um conceito, eu gosto muito de medicina baseada em evidência, que sendo redundante aqui, que é a chamada
prova do conceito. A literatura científica, ela não vem para literalmente colocar uma marca e falar assim, daqui para cá não vá, daqui para cá vá não. Ela te traz algumas peças de um quebra-cabeça, onde a gente, à luz disso aqui, a gente tenta errar menos. Uhum. Que hora que a pessoa chega à conclusão de que se ela fizer tudo certo, pode eventualmente dar errado, porque é probabilístico, o mindset muda. Então você Uhum. passa a escutar muito mais o seu Zé, que é aquele cara que sentou ali na sua frente, do que simplesmente olhar, usar a diretriz, como você bem disse, não como um fim em si mesmo, né? Ela é um norte. Ela é um norte para a gente tentar errar menos. Ela é super válida, mas eu acho que É concordo igual, plenamente com o que você falou. é igual o exame laboratorial, né? A propedêutica no geral, né? São ferramentas, né? Isso aí. Diretriz é uma ferramenta, né? Eu vou juntar isso tudo, senão não precisa, né? De médico, não precisa do raciocínio clínico, né? Tem que individualizar, né, para o paciente. E aí eu queria já te puxar uma coisa que é bastante frequente no idoso, né? Eu lembro desde a minha época ali de formação, acadêmico, talvez residente, que é a tal da hipertensão sistólica isolada, né? Que é bastante frequente, a gente vê aquele sujeito que chega, tá com 17,7 de pressão, tá com 18,6 de pressão, né? Existe essa divergência bastante Divergência, frequente, né? né? Como é que você lida com isso na sua prática clínica? Até porque, normalmente, primeira coisa, né? A população, ela olha para a hipertensão, e com razão, com um certo receio, por causa disso que você falou na sua primeira fala, que é o risco cardiovascular. Como é que você lida com isso e como é que você trata, maneja esse primeiro contato ali desse hipertenso idoso, mas com a hipertensão sistólica isolada? Bom, geralmente ele já vem com um diagnóstico de hipertensão, né? E ele já mesmo lida com isso de uma forma até muito natural. Ah, não, eu sou hipertenso. Ou então você pergunta se é hipertenso, né? Num primeiro contato. Não, não sou, mas ele usa um tanto de antihipertensivo, né? Eu uso 2, 3, 4 antihipertensivos. Então, esse conceito, né, de identidade de hipertensão como uma uma entidade clínica mesmo, às vezes eu acho que ele é, na verdade, subvalorizado. Né? E é difícil também você convencer uma pessoa de que precisa tratar uma condição que é, ele não está sentindo nada, é, não tem cura, tem efeito colateral, né? E não tem meta de terminar de tratar, né? Ad eterno. Então, convencer, conscientizar esse idoso, né, de que realmente, olha, temos que trocar a medicação, né, ou temos que iniciar a medicação, tem que mudar estilo de vida, né, é bem complicado, talvez até porque não, é a pressão alta mesmo que já tem, que todo mundo tem, né, Tô mas velho. esse, tô velho, né? Mas essa abordagem, né, dessa hipertensão divergente, né, essa pressão sistólica isolada, né, vai muito pela rigidez, né, o envelhecimento, né, a arteriosclerose, né, que nos livros a gente aprende, né, fazer manobra de Osler, né, ela é muito, muito pouco factível, né, quem de nós aqui que realmente faz, ela tem uma acurácia muito baixa, uma sensibilidade, uma especificidade também muito baixa. Muito mais vai valer a questão assim, se o paciente você está tratando, ele está tendo sintoma de hipotensão, né? E é um paciente que você chega, ele está com 17, né, 18 de pressão, quando a sistólica e a diastólica está muito baixa, então já desconfiar que talvez essa sistólica ela não está tão lá em cima assim, né? Um negócio que você comentou é essa prevalência realmente é algo muito alto, né? A literatura fala aí na casa de 70 a 80% dos idosos como tendo uma hipertensão, pelo menos uma hipertensão sistólica isolada, Uhum, né? Isso que você falou, né? É bastante frequente essa diastólica mais baixa, muito, inclusive ela é má preditora, né? Muita uhum. gente olha para ela de uma forma não, a diastólica tá boa. Não. Diastólica baixa com sistólica Baixa. alta, isso é má preditor de desfecho cardiovascular, né? De Essa alteração da endurecimento, né, pressão de dos vasos, pulso, né? exatamente. E, e, e essa condição que você colocou nessa dicotomia de você saber que a hipertensão ela é potencialmente lesiva, aumentando riscos cardiovasculares,
Mas, por outro lado, você está tratando uma pessoa que naquele momento não sente nada, é realmente uma decisão que eu faço. Aí isso não está em artigo, né? Isso é Não aquela tá. coisa que você, na beira do leito, que você vai ter que decidir e como você vai tatear, e aí realmente a gente vai trocar uma ideia com relação a essas questões específicas aqui. Mas se você pega, Marcinha, uma pessoa idosa que te procurou por eventualmente não foi por causa dessa hipertensão, que não usa nenhum tipo de tratamento e que Uhum. chega lá com uma pressão sistólica isolada acima de 160 milímetros de Hg. Sua primeira abordagem, como é que é junto? Você tende a vai para casa, a gente mede outra situação, você acaba usando o mapa, você já pede alguma alteração, tenta alguma alteração de hábito de vida? Como é que você conduz? Olha, Neto, se eu não tem histórico nenhum de pressão alta, né? Primeira coisa, assim, aquele cuidado no consultório também. Não pode ser só aquela primeira pressão, né? Uma medida isolada, né? Muitas vezes você mede e uma coisa que eu faço muito, meço a primeiro, o paciente, e aí, quanto que deu? Eu falei, não, nós vamos medir de novo, daqui a pouquinho a gente mede de novo, mas tá ok. E eu peço para ele, eu vou fazer a ausculta respiratória, muito mais para esse paciente relaxar, né? Faz uma, Faz uma uma meditação. meditação, né? E meço logo depois e realmente dá uma diferença muito grande, né? Peço, quando possível, né, esse paciente ele aferir, fazer a medida domiciliar, né? Mais do que mapa, né? Muitas vezes o paciente ele reclama que, nossa, doutora, eu estava até tranquila. A hora que o negócio começou a apertar no meu braço, eu já fico. Às vezes eu estou dirigindo, estou fazendo alguma coisa, não dispensando mapa, né? Obviamente que tem a indicação, mas eu sou muito mais tendente a pedir essa medida domiciliar. Claro, mas orientando como que é feita essa medida, né? Nas diretrizes mais atuais, ele coloca bem enfático, né, que o melhor aparelho de pressão, né, é o digital, desde que seja o de braço, né, não pode ser o de pulso, né, mais do que esse nosso que a gente usa, né, o Aneroid, porque muitas vezes a gente carrega na bolsa, na Não maleta, calibra. não tá calibrado, né, então, oriento quando possível, né, ter esse aparelho em casa, né, e fazer umas medidas aleatórias sem gerar aquela neurose também, né, tem que medir toda hora, ficar escravo daquela medição, mas já inicio uma questão de mudança de hábito de vida, né, medida não farmacológica, né, e aí a gente tem uma gama enorme para discutir aí, né, Neto? A questão assim, e aí são medidas que vão beneficiar ele sendo hipertenso ou não, né? Então, se eu for pensar que eu não vou passar uma DASH, né, uma dieta, né, a preconizada, né, a DASH, que talvez vai ser um sacrifício muito grande naquele princípio, né, nessa pegada inicial para ele aderir, mas já a questão de diminuir sal na comida, né? E geralmente todos falam, você que trabalha muito com isso, não, minha comida não é salgada, né? E eu falo, olha, a nossa comida do brasileiro, ela é salgada, né? Mesmo ela sendo mais sem sal possível, ela é muito salgada, né? É muita coisa industrializada, né? Que às vezes não é salgado, mas tem muito sódio, né? E questão de interromper tabagismo, moderar consumo etílico, atividade física, né? Então, todas essas condições metabólicas que vão ser beneficiadas com essas medidas não farmacológicas, que, de qualquer forma, para esse paciente sendo hipertenso ou não, isso vai ajudar, e já é um começo da gente ir catequizando, né, e trazendo esse paciente para esse lado, né, conscientizando. Eu falo que se o paciente, às vezes o paciente começa a perguntar muito, nossa, doutora, desculpa, eu estou perguntando, eu acho ótimo. Quanto mais você sabe do que você está se passando com você, quanto mais você participa, mais vai funcionar o nosso tratamento, né. Então eu já começo assim, agora dependendo, né, se tiver um paciente que ele já chega com a pressão repetida, né, acima de 17, 18, com fator de risco, né, aí às vezes eu já inicio, sim, alguma terapia farmacológica enquanto eu peço propedêutica. Aí vai depender, se depender do que eu vou pedir, se a medicação que eu vou passar não vai influenciar nesse resultado, né. E eu vou te falar que você colocou de uma maneira que eu intuitivamente faço, e a hora que eu te fiz a pergunta eu não me tinha vindo isso na cabeça, mas
realmente mexer nos hábitos de vida a despeito da hipertensão já é algo que realmente muda a vida dessa pessoa, desde que você consiga ter essa percepção, e é uma coisa de sensibilidade, de até onde ir, né? Porque É, você, independente do que a gente está falando, se a gente está falando de atividade física, se a gente está falando da dieta, se a gente está falando do sono, eu costumo. Eu me frustrei muito no início, quando eu comecei a estudar a questão, e a minha porta de entrada foi a alimentação, das pessoas não seguirem aquilo que eu recomendava. E o que eu percebi? Eu era diferente delas, porque eu sou um cara extremamente disciplinado. Eu sou aquele cara completamente um gauss periférico para isso. Realmente, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, e assim, no excuses. Só que as pessoas não eram igual a mim. E aí eu comecei a estudar psicologia, antropologia, hábitos de vida. E aí eu percebi que, nas minhas leituras, se eu criasse pequenos ganhos, mas que fossem incrementais, isso uhum. seria muito melhor do que simplesmente chegar e falar como a gente fala, olha, para de beber, para de fumar, faz dieta, Isso corta qualquer um isso, isso fala, né, e isso. Neto? Cara, falar é fácil demais, né? É. É falar para um alcoólatra parar de beber, ou falar para um cara que usa cocaína parar de usar. Não é desse jeito. E aí, aproveitando essa questão que você comentou do sal, é um negócio que cada vez eu tenho mais convicção dos que eu vou falar. O grande problema do sal, e aí em todos os estratos populacionais, para mim não é o saleiro da mesa. Para mim é o que as pessoas estão comendo sem perceber que estão comendo sal. E É. isso vem principalmente de processado, ultraprocessado, É o que a suco de carne caixinha, né? exatamente é Suco de refrigerante. caixinha é doce, refrigerante é doce. A carga de salina disso aí tende a ser bizarramente, e a indústria ela trabalha com uma hiperpalatabilidade onde você não Sim. percebe. Você não percebe o doce, você não percebe o sal em excesso. É diferente quando você está comendo lá a sua salada, a sua carne, seu peixe. Poxa, por mais que você coloque sal, se você errar um pouquinho a mão para lá, a tendência é Uhum. que você perceba. Só que a gente não come de modo geral natural. Então, eventualmente, Dá mais mesmo que você. trabalho, né, também. Muito mais, você tá doido. Dá mais Mas, trabalho, é mais eventualmente, caro, né? se você consegue. O mais caro eu truco. Sabe por quê? Porque é o custo direto e o custo indireto, né? Uhum. É a Sim, com pessoa, certeza. às Mas vezes, diretamente ela naquela economiza. visão ali. O custo financeiro ali da comprar um miojo ou comprar um salmão, não tem dúvida. Mas o preço que ele vai pagar, tanto pessoal, né? De Uhum. qualidade de vida, Sim, quanto não, isso de não tem preço. medicação, cara, então, É. mas tem que ser no seu tempo. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que você usa as especialidades correlatas para te ajudar? No caso aí, um nutricionista, um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo da situação. Como é que você lança a mão nisso? Eu estou te perguntando principalmente pelo seguinte: o idoso é um sujeito que normalmente ele é preconceituoso, ele Uhum. tirá-lo. Então, você já aborda isso de cara, você deixa para um segundo momento, você usa menos, mais. Como é que você lida de modo geral? Depende daquela relação ali, aquela transferência na hora da consulta, né? Então, tem paciente que, às vezes, ele já chega encaminhado de um cardiologista e eu gosto de ligar, de dar um relatório, uma resposta do que eu achei. Geralmente, algum colega, né, que costuma encaminhar. Então, acaba a consulta, ou mesmo na frente do paciente na consulta, né? Se eu quero fazer alguma modificação que eu acho pertinente, né? Também eu gosto de ligar. Basicamente, no caso da hipertensão no idoso, é o cardiologista, o geriatra, porventura o clínico, né? Muitas vezes a gente vai entrar também com endócrino, né? E o acompanhamento para essas especialidades não médicas, mas que o nutricionista e até mesmo o psicólogo, né? Poxa, mas eu vim tratar uma hipertensão, né? E muitas vezes está precisando de um suporte aí, né? Até para ter esse engajamento mesmo, né? Se ele não participar desse tratamento, né? Muitas vezes eu chamo a família, eu peço a família para estar junto na próxima consulta, né? E até é curioso, porque às vezes eu peço ao paciente, o que você está usando? Né? E não sabe, cada nome mistura tudo. Então eu peço, olha, na próxima, em vez de dar aquela bronca, né? E a gente
à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, né? Não adianta você bater de frente, né? Você tem que ir conquistando. Não é a questão dele voltar e continuar como seu paciente, não, é conquistar esse paciente ali, o tratamento, né? Que é uma vitória dos dois lados. Então, eu peço, traz a sacolinha, traz a caixinha de tudo, porque às vezes traz um tanto de receita, tudo, receita que já venceu, que já trocou. Fala, traz a sacolinha que eu quero ver como é que está tomando efetivamente esses remédios, né? E às vezes assim, olha, me retorna, manda um e-mail aqui, eu mando uma mensagem. Márcia, perdemos. Oi? Oi, voltamos. Oi? Até Voltamos. onde fomos? Voltamos. Você estava falando do engajamento. Aí, Tá ouvindo? agora eu tô te escutando bem. Então, se esse paciente ele não tem essa consciência, né, de que do benefício para ele, né, a gente não vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu realmente vou devagar, né, no tempo dele, de acordo com, né, aquela coisa, a gente solta um pouquinho a linha, puxa de volta, né, tem que fazer esse trabalho. E o idoso tem a particularidade, né, muitas vezes ele quer. Tem paciente que já falou comigo, não, vem cá, mas você pode voltar daqui a 6 meses. Não posso voltar Não. antes? Então pode, né? Às vezes quer conversar, quer ser ouvido, às vezes quer desabafar alguma coisa ali que vai tirar uma angústia ali e vai abaixar essa pressão, inclusive, né? Verdade, Então, perfeito. Eu vou te né, falar o que eu, ouvir, durante né? muito O idoso tempo. precisa. Aliás, todo mundo, Nossa, né, gosta de ser é. ouvido, mas o E é idoso, ele engraçado, muitas assim, vezes ele não tem. quantas vezes eu já peguei um idoso e de repente. é, Sabe aquela sensação de eu não fiz nada? Você fala, Uhum, "Cara, por quê? Porque a gente é trabalhado, cunhado para prescrever remédio, para ter conduta, para ser eventualmente mais agressivo. E aí, às vezes, eu conversava com a pessoa e eu tinha um feedback em algum momento da família. Nossa, ele fica tão melhor depois que ele passa com você. E eu demorei, apesar de ser uma coisa óbvia para mim hoje, eu demorei a perceber que é isso que você falou, uma escutativa, é. eventualmente, pode melhorar. Às vezes, a forma como você fala, tirando um medo, você melhora a pressão dele, porque você diminuiu uma série de situações que estavam gerando medo, que estavam gerando pavor em tudo aquilo. E não é simplesmente ir lá e prescrever um remédio, e longe de mim aqui que está querendo chegar e falar que Uhum. remédio é ruim, não é nada disso, né? Acho que Faz parte também, né? perfeito, assim, esse cuidado e achar esse meio termo, eu falo que é uma arte diária. E aí eu queria entrar mais especificamente no tratamento da hipertensão, né? A gente comentou aqui normalmente desse achado, né? De você ter normalmente uma hipertensão sistólica por vezes isolada e que é bastante frequente essa redução da diastólica, inclusive ambos como preditores de mortalidade. E a gente tem, putz, inúmeros randomizados, né? Desde lá Uhum. do SHAP Trial, do HiVet, trabalhos da década de 90, mostrando assim, é indubitável que vale a pena tratar a hipertensão no idoso. Isso é Sim, prova do conceito, tá? Não é porque é idoso que muda. A gente, inclusive, vai sim. falar aquilo que você comentou, né? Os extratos, né? De como é que ele tá frágil, ele não tá, e perere pororô. Beleza, é importante tratar. Só que eu não sei se você já viu isso, Marcinho, e eu queria saber se você presta atenção em algum momento nisso, o cuidado que você tem que ter com a diastólica dela também não abaixar demais. Porque Principalmente no coronariopata, né? e é incrível como que essa queda nos trabalhos, quando você faz, é uma curva em J, né? Você tem Uhum. um ponto ótimo, mas depois disso, e parece que está ali por volta de 60 milímetros de HG, se você Isso, começa a baixar muito disso, a coisa dá ruim, né? Você Você piora a usa isso na sua mortalidade, piora o prática clínica? desfecho, né? Eu uso, Neto, uso sim. Né? Outra coisa que acho que é importante mencionar é a questão da hipotensão ortostática nesses pacientes, né? Que é muito frequente, muito prevalente, né? Então, a ficar atento a essa pressão diastólica muito baixa, né? Essa pressão divergente também, que a gente falou, né, no começo, né? E a hipotensão ortostática, né?
E aí eu já vou até aproveitar para te perguntar com relação à hipotensão ortostática. Quais são os cuidados que você toma desde da fase de diagnóstico até o tratamento para tentar mitigar basicamente uma queda, né? Porque Uhum. uma É queda o pode ser pior. uma tragédia Sim, para esse sim, sujeito, né? uma queda no idoso é muito diferente, né, na queda do adulto ou criança, né? Então, primeiro detectar, né? Às vezes o paciente ele está tendo queda e aí, né? Ah, não, porque é idoso, não, não tem que cair porque é idoso, né? O que está levando a essa queda, né? Então, né, essa aferição no consultório mesmo, muitas vezes, no primeiro contato, no subsequente, se tem alguma queixa relacionada a isso, mas sempre medir a pressão, paciente deitado, paciente em ortostatismo, né, ver se tem uma diferença, né, uma diferença abrupta, sobretudo na diastólica, e atentar estado de hidratação, né? O idoso perde um pouco a capacidade, né? A sensibilidade, né? Para detectar, deflagrar a sede, né? Então, muitas vezes fica um pouco desidratado mesmo. Às vezes usa medicações que vão propiciar isso também, né? Diuréticos, né? Agora com os inibidores da SGLT2 também, que vem com um arsenal em tratamento do nefropata, do cardiopata, né? Então, é uma medicação ótima e a gente está encantado, mas assim, tem sempre, cada medicação, o cuidado que deve ter, né? O idoso é muito mais suscetível a essa desidratação, e aí, com esse risco de hipotensão, queda, risco de declínio da piora, declínio da função renal, né? Então, atento muito a isso. O que ele está usando, se tem alguma medicação específica. Muitas vezes o idoso que está tratando uma hiperplasia da próstata está usando uma tansulosina, que é uma medicação que geralmente causa hipotensão ortostática. Às vezes ele está usando essa medicação durante o dia, então o ajuste, né, de horário para que tenha menos efeito aí, né, algum efeito adverso durante a vigília, né, mas também que não tenha um evento que vai ser ficar obscuro, né, durante o período noturno, né, mas que coloque ele em menos risco de ter algum evento. Eu acho que isso é um cuidado, né? Desde, como você falou, detectar a presença da hipotensão ortostática e cuidado aí com os diuréticos, né? Por causa dessa função, seja diuréticos convencionais ou mesmo um Uhum. inibidor de SGLT2, como você falou. E de uma forma subliminar, eu acho que você tocou num ponto que é assim uma retórica no idoso, que é a polifarmácia, né? Porque uma coisa é dentro de um ambiente controlado a gente conseguir verificar que abaixar a pressão, e isso parece ser uma constante, mais importante até do que com o que, parece que ter a pressão bem controlada, obviamente respeitando-se essas peculiaridades, essas individualidades, isso mexe em desfecho, né? Desfechos Uhum. cardiovasculares de modo geral, mas como é frequente a gente receber cada vez mais cedo, né? Cada vez numa idade mais tenra, pessoas usando 6, 7, Uhum. 10, 15 tipos de remédios. Como é que você trata dessa polifarmácia, eventualmente, quando você precisa? Vou usar aqui o exemplo da hipertensão. Não, eu preciso de mais. Como é que você lida com isso? É, é difícil. Às vezes o paciente ele enche a Pacas. mão mesmo, né? Enche a mão para tomar um remédio, ele fala, não preciso nem comer mais, já tá de barriga cheia, só de remédio, né? Uma das coisas que eu gosto de lançar são as associações, né, Neto? Acho que o paciente, às vezes, você pode associar 3 medicações em um comprimido só, né? Isso ajuda também a diminuir essa sensação, né, eu tomo 2 comprimidos, é diferente de eu tomar 6 comprimidos de uma vez, né? Então, só tem que ter cuidado com o efeito de cada uma dessas medicações isoladas, se na dose está adequada à associação, né? Às vezes preciso desmembrar isso aí, mas hoje em dia eu sou muito mais tendente. Eu não gostava muito de usar, não. Um bom tempo atrás eu achava que eu tinha mais controle, sensação de que tinha mais controle usando as drogas isoladas. Mas hoje eu acho que até pela essa questão de polifarmácia mesmo, eu tento fazer a associação. É,
muitas vezes a gente tem os inibidores da ECA combinado com algum diurético tiazídico, né? Os inibidores da angiotensina 2, junto com bloqueador de canal de cálcio, junto com diurético, né? Às vezes um ISGLT2 com metformina, com, né, essas combinações, o que dá para associar, né, dentro da possibilidade do paciente, a indicação permitir, né, e o custo também, né, eu tento fazer essa associação para diminuir um pouquinho a quantidade, né, é muito Percepção, subjetivo, né? mas essa percepção acho que muda um pouquinho, né, essa aceitação também. Um negócio que eu costumo fazer demais, Marcinha, também, nós médicos, a gente tem uma característica, a gente é treinado para dar remédio. A gente não é treinado para tirar remédio. Então, eu costumo fazer um exercício ali com o paciente, com a família. Por que você está tomando esse remédio aqui? Por causa disso. Ah, beleza, vamos manter. E esse? Eu não sei, me passaram um tempo atrás, aí de repente você fala assim, cara, esse troço tá solto aqui, arranca fora. Alopurinol, tanto que eu tô tirando alopurinol. Poxa, e esse exercício reverso, né, de chegar e falar assim, poxa, será que está precisando disso tudo? É o algo racional, que fazer racionalizar mesmo, né, a prescrição, né? eu costumo brincar que, óbvio que isso é totalmente de percepção individual, mas muitas das vezes eu tenho visto no idoso, de modo geral, a despeito do cenário de hipertensão, a redução da carga de medicamentos ela ser mais benéfica do que qualquer outro medicamento que eu tenha prescrito naquele período. Então, eu acho que ter essa preocupação... Tem um livro que me marcou muito, Márcia, não sei se você conhece ele, eu acho que todo mundo que tramita na saúde deveria ler esse livro, um livro que eu acho que ele não tem tradução para português, chama Overdiagnosed, do Jill Welch. O overdiagnosis, na verdade, é um conceito que na tradução é difícil, né, do overdiagnóstico, né, o overdiagnosis, e ele conta vários cenários, e especificamente no idoso, na hipertensão, tem um capítulo lá que ele fala que cada vez mais, ao longo dos anos, nós trouxemos as metas para mais estreitas e que o benefício de você pegar uma pessoa que está com 20/10 de pressão, em termos de redução de risco cardiovascular, é muito maior do que se pegar uma pessoa que está ali com 15/9, 15/8 e trazer para níveis normais. E aí ele conta uma história de um idoso no livro que tinha lá uma leve hipertensão, não lembro exatamente quanto, não lembro se era isolado, se não era, e que ele resolveu dar um diurético. Um diurético em dose, sei lá, convencional, uma clortalidona da vida aí, 25 miligramas. E o vovô, não é que ele teve uma queda, era um cara que ficava só na fazenda, fazia as coisas dele, de repente, por causa de uma heterogenia, ele acabou lesando aquela pessoa. Então, eu acho que sabendo que é importante baixar, mas tendo esse cuidado, né? De eventualmente dar O benefício doses que vai menores. trazer, né? É isso. E vai dando aos pouquinhos, né, Marcinha? Vai dando uma Sim. coisa assim, vai dando em doses, entre aspas, homeopáticas, e vai sentindo como é que aquela pessoa vê. Acho Vê que se você não tem um falou essa elemento questão da do sala, né? sentir. Tem que ir sentindo mesmo, né? Tem que ter essa proximidade, né? Porque só assim você vai perceber a reação, a resposta. E aí você vai conhecendo o estilo de vida desse paciente para saber se vai ser benéfico para ele mesmo. Ter essa pressão tão controlada, assim, tão, né, straight ali, né? Se vale a pena, a que custo vai ser isso? Exatamente. Assim, funciona bem, a gente sabe que funciona. Mas se o seu Zé estiver te contando assim, eu tô péssimo, acredita no seu Zé. Que tá péssimo. Ele não tá bem, né? E às vezes quando está tomando um remédio para tratar um efeito do remédio, de um outro remédio, né? Exatamente. Inclusive, assim, minha palestra que eu vou dar no simpósio de nefrogeriatria, que a gente vai estar junto aí no sábado, então para quem quiser participar ainda tem vagas, link da bio do perfil. Eu vou falar sobre será que a gente está latindo para a árvore certa? E eu vou fazer uma série de provocações e uma delas é essa, que você acabou de falar. Será que a gente não está realmente correndo atrás do rabo o tempo inteiro e, eventualmente, prescrevendo um remédio para cobrir um efeito adverso de outro que, eventualmente, você não sabe que tem?
Porque a hora que você dá Sim. 10 remédios Você não juntos, sabe nem o que peraí, está causando, você né? não sabe o que está fazendo o quê, né? Então, outra, né? Eu acho que você deve estar vendo com bastante frequência, existe uma polarização da medicina que vulgo tradicional versus alternativa, mas que, em última análise, estão fazendo a mesma coisa, enchendo as pessoas de algo e sob uma falsa premissa de que aquilo é natural, de que aquilo é suplemento. É super É, saúde, né? poxa, e de repente a pessoa não tá bem, você vê na cara e você não sabe por quê. Arranca, arranca Uhum. tudo, Na né? dúvida, né? Parte do zero, né? Dá um Ctrl Alt Del e começa de novo. É. E aí eu queria te perguntar, Márcia, no cenário da hipertensão, e aí eu vou uma situação que eu acho que não é tão frequente, como você bem disse, normalmente essas pessoas já chegam ou medicadas ou eventualmente com diagnóstico. Qual que é a sua opção? A gente sabe que o objetivo é tentar trazer a pressão para níveis adequados, Uhum. mas se você tem como escolher, óbvio que tem aquela questão, não, se o sujeito tem uma insuficiência cardíaca, você vincula Uhum. isso e tal. Mas de modo geral, Sim. como é que você faz? De modo geral, eu inicio um diurético, né? De preferência tiazídico mesmo, né? Dentre os que a gente tem disponíveis, né? Clortalidona tem um efeito diurético, um efeito hipotensor um pouquinho mais pronunciado, dá para usar uma dose, né, menor, e não adianta ficar aumentando, né, a dose de diurético, né, não está respondendo, não está ainda dentro da meta, e essa meta vai muito dentro disso que a gente falou, ela não é tão definida, né, assim, associar, né? E ficar atento se o controle, né? Eu estou com diurético primeiro, mudança de estilo de vida, medida não farmacológica, tudo aquilo que a gente falou, né? Associa, ok, vou entrar com o medicamento, inicio o diurético, se não tiver nenhuma contraindicação, né? E observo a resposta, né? Daquelas drogas de primeira linha, né? Depois vamos, associa um IECA, um BRA, né? Nunca os dois, obviamente, né? E lembrar sempre que a questão do efeito de classe, né? O Zieck quebrar, não tem um que seja superior ao outro, né? Mas tem as comodidades posoloógicas, né? Um que dá para usar uma vez por dia, é melhor do que 3 tomadas diárias, né? A gente tentar enxugar isso também. Uma coisa que eu procuro fazer muito, Neto, desculpa fugir um pouquinho, a minha receita para o paciente, sobretudo o idoso, né? Que eu tenho mais um cuidado maior com isso aí, e acabo transpondo para os outros, porque acaba a gente entrando um pouquinho no padrão. Eu explico a minha receita, eu costumo colocar na ordem do dia, o que vem primeiro, depois eu coloco tudo que é de manhã e de noite, depois o que é depois do almoço, tudo junto, porque ele entende melhor aquilo ali. Às vezes você coloca de 8 em 8 horas, ele entende que é 8 da manhã, 8 da noite. Né? Então, até essa linguagem também, né? Tem que tomar Legal, 8 legal. da manhã, né? É intervalo, né? De manhã, de tarde, de noite. Mas, enfim, voltando aqui para a Deixa eu até te terapêutica. aproveitar isso que você falou, que eu acho que é algo que a gente subvaloriza, que é a aderência. Inclusive, Uhum, eu já tenho convidado a Elad, lá de Juiz de Fora, que é uma pessoa que estuda muito essa questão de uhum, aderência. A gente vai conversar aí ao longo de maio, em algum dos nefrotalcos, sobre esse tema. Mas você tinha comentado do uso do diurético, e me veio à cabeça aqui, eu não sei se o pessoal viu, não sei se você chegou a ver, até muito pouco tempo atrás eu estou trazendo porque é uma coisa tô que eu até mudei, imaginando. eu mudei minha conduta recentemente. Uma coisa pequena, mas que veio, é uma prova de conceito, né? Saiu um trabalho no New England em janeiro agora, mostrando o uso da clortalidona para controle pressórico, Uhum, não é específico para idoso, mas dá para usar como dado indireto, mas mostrando que ainda há efeito no estádio 4 da doença renal crônica com o uso da clortalidona. E até muito pouco tempo atrás eu tendia a tirar. Óbvio que não de uma uhum. forma numérica e tal, mas eu tendia a tirar de uma forma mais leve. E Tá agora, evoluindo, né? A gente vai e tira, né? Tá progredindo a doença renal, a tendência é tirar, né? Não tem é, túbulo para se responder, né? exatamente. Então, achei bem legal esse estudo. Para quem não conhece, está na New England. Foi na virada de dezembro para janeiro, assim. Bem Medicina é legal. bom que desmente nossas verdades o tempo inteiro, né? Verdade. E aí eu vou aproveitar isso que eu lembrei e te perguntar. E o idoso renal crônico?
E nessa situação, como é que você tende a lidar? Você tende a ser mais incisiva nesse controle da pressão, menos? Depende de algum fator? Depende do que está levando também essa hipertensão e doença renal crônica, né? No diabético, a gente pede um controle mais estrito da pressão, né? Sabe, da pressão ali no glomérulo, né? O dano pode ser muito mais prejudicial. Tem que tentar evitar essa progressão da doença a todo custo. Tentando manejar na corda bamba ali também para ele não fazer um pré-renal. Então, assim, né, a questão até do uso, né? Quando você me convidou para essa aula, andei conversando com os colegas e fazendo uma pesquisa de campo mesmo, né? Qual que é a dúvida que, né, outros profissionais de outras especialidades, né? Qual que é a dúvida que você tem com relação, né, ao uso ao tratamento da hipertensão, ao manejo de hipertensão no idoso, especificamente, né, o renal crônico? E todos eles me responderam até quando usar, né, o IECA e o BRA, né, que são medicamentos que, né, são amplamente utilizados, não só como tratamento de pressão alta, mas principalmente no âmbito da cardiologia, faz parte do arsenal da tratamento da insuficiência cardíaca. Então, a gente, né, a questão daqueles números mágicos, né, então o paciente ali com a taxa de filtração estimada em torno de 30, a gente tende a não indicar. Agora, eu tenho pacientes, Neto, que tá aí nessa beirada e tá mantendo estável, não tá tendo declínio e tem o benefício da droga, eu mantenho, né? Observando, tendo ele ali perto, bem junto, fazendo. Então, agora começou a declinar, começa a fazer aumento de potássio, né? E você vê que tem relação com a medicação mesmo, né? A tendência eu costumo tirar. Eu estou contigo. E eu acho que essas peculiaridades individuais, né? Idoso renal crônico normalmente vem uma caixinha completa aí com diabetes, hipertensão, e Diabetes, você tem. dislipidemia. Eu costumo dizer o seguinte: procura o elefante na sala. O que para ele é mais É, importante? Ah, é a insuficiência cardíaca que está péssima? É o uhum, diabetes que está completamente descompensado? Não, é a glicose que está um caos. Então, não tenta tratar tudo, não, tudo de uma porque vez, né? a tendência é que um atrapalhe o outro. Então, resolve o problema maior e depois você vai fazendo ajustes. É, A coisa, você tende a errar menos, né? Você tende uhum, a levar para um lado onde alguém citou aí na live, eu costumo usar isso muito, né? Que é o primo nonóquere do Hipócrates, né? Que é o uhum, primeiro não sim, sim. lesar, né? Não, de boa intenção, inventa cheio. Então, antes da gente fazer bem, a gente tem que tentar não lesar. Analisar. E aí a gente está caminhando aí para o finalzinho. Você tinha comentado a respeito dessa divisão, né? Até muito pouco tempo atrás existia, na verdade eu acho que ainda existe, né, uma dúvida até que ponto que vale a pena tratar a hipertensão no idoso frágil, né? Uhum, Evidências mais recentes de melhor qualidade, tipo o Sprint, mostraram que parece haver um benefício, mas a gente tem uma série de outras evidências de menor robustez científica questionando essa questão. Qual que é a sua opinião com relação a isso? O idoso frágil merece ser tratado para essas hipertensões? E se sim, com qual magnitude? Como é que você faz aí na sua prática clínica? Bom, ele vai ter benefício de tratamento, sim. A questão é o alvo, né? O que que a gente vai perseguir aí, né? Então, o idoso frágil, né? A gente vai ser mais permissivo, ter uma pressão ali em torno de 16/9, 16/10, ok, sem sintomas, sem ocorrência de picos, né? Sem sinal de que está tendo algum fator secundário levando a um piora do função renal. Às vezes o paciente é hipertenso e de repente, é controladinho, e de repente começa a piorar o controle da pressão, opa, alguma coisa está acontecendo aí, né? E no idoso rígido, né, que é ativo, né, a gente tenta ser um pouquinho chegar um pouquinho mais abaixo desses limites, né, mais próximos do 14/9. Né? Eu tenho uma paciente que ela tem 92 anos por aí, faz diálise peritoneal, e tinha sempre uma questão muito, muito
pungente nessa questão do controle da pressão para ela, o número para ela fazia diferença, né? E a filha, numa oportunidade, me falou isso, então a gente sempre dava uma mascarada nessa pressão, né? A hora que ela perguntava. E realmente, deixava no alvo, ele passou a ficar sem sintoma nenhum, passando bem, né? Tudo controlado, 16/10, 16/9, bem, sem problema nenhum. Legal. Uma coisa que você comentou, que acabou que eu esqueci de fazer um comentário meu, do meu dia a dia, né? Normalmente eu não começo, eu não gosto tanto de começar pelo diurético, justamente por causa de risco de hipotensão postural, eu tendo a segurar o diurético. E tem um trabalho bem legal que chama Accomplish. O Sim. Accomplish, ele comparou um IECA, que foi o Benazepril. benzazepiril com hialonidipina versus o benazepril com hidroclorotiazida. E o efeito foi melhor com a primeira combinação, com a amlodipina. Então, a partir dessa situação, eu tendo a começar, óbvio, quando não há nenhum outro motivo eu nunca usei benazepril na minha vida, na verdade uso normalmente outros, mas eu tendo a começar ou com o IECA ou com o BRA, e eu vejo assim, normalmente naqueles mais difíceis e mais resistentes em termos de cair a pressão, aí o diuréticozinho realmente faz uma diferença bem bizarra. Mas, assim, é simplesmente uma coisa... Eu falo que tem muita pessoalidade, né, Márcia? Assim, como é que você faz, como é que você trata. Então, acho que é bem legal, né, trazer isso aqui para a gente dividir. Neto, eu gosto muito de bloqueador de canal de cálcio também. Assim, ainda mais com essas outras novas opções, né, não tão novas assim, né, que não causa tanto aquele efeito de edema, né? Não sei se é porque muitas vezes a gente fica um pouco limitado de usar um IEC, BRA, diurético, né? Eu gosto muito do bloqueador de canal de cálcio, sobretudo em idoso também, né? Ou no idoso não tão idoso, né? Tem alguns estudos, né, que falam sobre a lentificação do declínio cognitivo, né? Que é um ganho indireto, né? Então, acho que tem alguma diferença, uma força também. Eu estou lembrando aqui de um negócio, eu acho que talvez isso você não conheça, e talvez boa parte da audiência também não conheça. Eu estou, assim, com esse tanto de suplementação que tem usado, eu falei, cara, eu preciso estudar mais esse negócio. Então eu comecei a estudar uma série de suplementos para ver onde que eventualmente... Porque eu enxergo o suplemento muito como uma espécie de sniper. Eu acho que eles têm o seu lugar, mas tem que ser muito bem prescrito. E nessa minha busca, eu acabei encontrando uma parada que quando eu comecei a ler, eu falei assim, putz, esse troço deve ser pra nada. Picaretagem. A hora que eu te falar, você vai rir. Que é extrato de alho negro envelhecido. A hora que eu vi essa parada, eu falei assim, não, tá de sacanagem e tal. Aí comecei. Massinha, alguns randomizados, mostrando melhora significativa na hipertensão sistólica e diastólica. Não é específico para idoso, tá? Quedas significativas, assim, até maiores do que muito antihipertensivo que a gente usa no dia a dia, inclusive, com grandes efeitos adversos. Melhora em efeito de score de cálcio. Falei, cara, que coisa, mano. Problema, custo, né? A posologia normalmente é 600 miligramas de 12 em 12 horas. Só que não é um troscaço, tem uma formulação que chama Alil ABG, que é a formulação comercial, e tem gente que manda manipular. E tem, sei lá, uns poucos meses que eu comecei a prescrever. Ainda não tenho uma opinião formada do uso na prática clínica. Casuística aí. Daqui a algum tempo eu te conto. Quero saber sim, vou pesquisar também. Me manda as referências. Depois eu te mando. Te mando, inclusive, se bobear, eu vou até aproveitar, faço um post para a Nefro Academy, colocando essas referências para a galera que quiser dar uma estudada aí no assunto. Mas sim, estamos caminhando para o final. Muitíssimo obrigado aí por você ter aceitado. Você vê? Eu falei, passa rápido, passa rápido. Eu falo que aqui é uma curtição, a gente vem cá, troca ideia. Eu recebo muita gente legal, aprendo pra caramba com vocês aqui. Na verdade, uma das coisas boas que a gente tem na Nefroclínicas é essa troca, né? É muita gente boa junto, então 1 mais 1 acaba virando 3, às vezes vira 4, e isso acaba virando os 1 mais 1 é 11.
É 1 mais 1 é 11. Gostei. Isso aí eu falo dos meus meninos. 2 meninos, 1 mais 1 não são 2, não, são 11. Tô vendo aqui a Michele, que vai estar também conosco, nefrologista, paliativista, vai estar lá no simpósio de nefrogeriatria, no sábado. Então, para quem quiser participar, no link da bio, pode se inscrever. Vamos sortear alguns ingressos para o Nefro Advanced, que vai acontecer enquanto a Sociedade Mineira, lá em Tiradentes, nos dias 14 e 15. Sensacional, estarei lá. Não sei se você vai, Marcinho, você vai animar? Isso é bom Tô demais. querendo. Tiradentes é sempre muito bom. E no É. fim do mês estaremos fazendo mais um Nefro Expert aqui em BH. Eu já comentei aqui, quem for residente de nefrologia e tiver interesse, manda um direct para cá, que a gente vai dar algumas poucas vagas aí para vocês com 50% de desconto. Para fechar, eu tenho agora umas perguntinhas que eu faço que não tem nada a ver com a live, mas que eu adoro fazer. É o seguinte, eu sou um leitor contumaz, então eu sempre pego dicas, entendeu? Então eu queria que você me falasse de um livro, ou que você está lendo, ou que foi muito importante aí para sua vida. Bom, eu geralmente eu sempre estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, né? Nossa, Seja um. encontrei alguém que pensa igual eu. Eu faço a mesma coisa. É tudo Parece o cheio. Aí louco do seja livro. de. Cortei. Ah, tá. Eu tô sempre lendo, ainda mais mãe de adolescente, né? Então eu leio junto também para inteirar do assunto, né? E eu tenho uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Eu meio que inventei, eu fico órfã do livro, sabe? Eu fico É? sentida quando o livro termina, eu fico com aquela sensação, nossa, assim, parece que eu fiquei órfã do livro mesmo. Mas eu, eu, eu gosto muito de um livro que ele é um romance, né? Mas ele tem umas pinceladas de medicina que eu acho muito interessante. Já tem um bom tempo que eu li, chama O 11º Mandamento, do Conheço. Abraham. Vou lembrar. Tá É um, anotado aqui já. Tá pra minha lista. ele é fantástico. Gosto 11º muito. mandamento. Massa. Não operará seu paciente no dia da sua morte. Tá. Pesado, né? Mas Cara, é muito interessante. É muito, muito, muito bom. bom, Né? bom. Vou É colocar um na minha romance que lista aqui. prende muito, né? Tenho lido, leio de tudo. Um livro que me impactou muito sobre uma outra nuance da minha vida é Paulo Estevam, né? Então modificou muito minha vida também, né? Gosto Legal. muito. Muito bom. Segunda perguntinha. Pode ser Hum. sua ou de uma outra pessoa. Se você pudesse colocar uma frase, uma camiseta, num outdoor, onde todo mundo pudesse ver, que frase seria essa? Bom, atribui-se a muita gente atribui ao Sócrates, né? Mas é a entrada, né, do oráculo de Delfos. Eu tenho gostado muito de estudar filosofia ultimamente, sabe? Eu conheço Fantástico, a ti concordo com mesmo, você. né? Conhece a ti mesmo e conhecerá, e a frase completa, né? E conhecerás o universo e os deuses, né? Dá para tirar muita coisa daí, né? Conhece a ti Oh, mesmo, a questão da introspecção, né? Eu estou no momento muito disso, assim. É dolorido, mas é muito, o saldo é muito bom, né? Conhece a ti mesmo, as suas raízes, suas origens, né? E conhecerás o universo, né? A sua pequenez ou o seu pertencimento também ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito, né? Não é massa. do Sócrates, nem é do Pitágoras, nem é do Heráclito, tá lá, Mas é estava forte. lá. Se você pudesse jantar com uma pessoa, qualquer uma, viva ou morta, quem seria? Tem muita gente boa no mundo, né? Mas eu jantaria com minha mãe. Legal. Daríamos boas risadas, viu? Né? Ela é uma pessoa incrível, fantástica. Já se foi desse plano aqui há alguns anos, né? Mas tenho certeza que está bem. E é alegre, jovial, né? Perspicaz, né? De um humor acirrado, né? Acho que daríamos boas risadas, sim, né? Se eu E pudesse pode ter certeza. escolher, se eu pudesse escolher, jantaria com ela. Acho que comeríamos pouco, mas falaríamos muito. Pode ter certeza que ela está orgulhosa da filha que ela tem. Obrigada.
Obrigado, Marcinha. Se quiser se despedir da turma, deixar sua mensagem final e nos Ô, Neto, vemos só sábado, né? agradeço de nos vemos sábado, viu? Com muita coisa boa aí, preparando um pouquinho disso e mais ainda. Eu quero agradecer muito o convite, né? Quero agradecer os comentários, né? A participação aí do público e à disposição também para a gente trocar ideia, discutir. Acho que é assim que a gente cresce mesmo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, acho que eu puxei um pouquinho minha mestre, Michele, né? Que estava aí. Às vezes eu gasto um tempo na consulta, conversando, mas vamos conversar mais um pouco, né? Nada que acho que poucas coisas, uma boa xícara de café, uma boa taça de vinho não resolve, né? Numa conversa, né? Maravilha. Agradecer muito, estou muito feliz de fazer parte desse time. Tamo junto. Luizão, ó, Luizão tá vindo de Belém do Pará com a Renata para te ver. Então tem gente muito boa. E a Michele beleza, bom também demais. estará lá. Né? Marcinha, Grupo Nefro Expert, a gente faz, acima de tudo, contatos, né, Nefro? Acho que é o mais, Exato. além de toda a experiência, o mais precioso para mim não sei, acho que é o contato mesmo, os laços que a gente faz aí, que aí reencontra, encontra de novo, é muito bom. Exatamente. Maravilha. Galera, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida aí com relação à live, pode deixar no post aqui que a gente colocou como sendo a chamada para essa nossa conversa. Quiserem deixar dicas de nomes, temas, só colocar lá. A gente está aqui realmente para trazer, congregar a comunidade nefrológica. Marcinha, grande beijo, brigadão, fica com Deus. Beijo, fica Até. com Deus. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!